Fala galera, boa tarde, salve salve, Diogo Bueno falando do Arte Começa na Escola. Hoje estamos aqui um pouco mais cedo, às 15 horas, para tratar de um assunto bem bacana junto a Val Volk, essa artista geniosa que está aqui junto com a gente nesse sábado à tarde. Primeiramente, muito obrigado por ter vindo, por estar somando com a gente nessa ação. E estamos aqui, galera, para falar de empreendedorismo com ela. Val, queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Ah, que legal. Bom, eu sou a Val Volk, eu trabalho com empreendedorismo social. Na verdade, é sociocultural, que era a nossa conversa, né? É um empreendedorismo que tem a cultura como empreendimento, né? Com licença, vou ter que desligar aqui. Você pega para mim, por favor? Obrigada. Então, a cultura como empreendimento. O meu trabalho de empreendedora sociocultural, ele se iniciou em Paranapiacaba. Em 2004, eu fui morar na Vila Histórica e lá eu montei um ateliê de cerâmica coletivo com artistas da Vila Histórica de Paranapiacaba, num barracão ferroviário que estava praticamente abandonado, assim. E lá que começa toda a minha busca, eu não tinha experiência nenhuma, começa toda a minha busca para entender assim, como se autossustentar. Como você, ao mesmo tempo que faz parceria com algum tipo de governo, você não fica só com a parceria governamental, porque ela limita muito. Eu aprendi com o Sérgio Loyola, da Fundação Salvador Arena, que me patrocinou na época, em 2004, eu fui patrocinada pela Fundação Salvador Arena, como empreendedora sociocultural, como captar recursos para grupos coletivos sem você desviar o seu próprio caminho, sem você perder seu foco, seu caminho e não ficar atrelado a nenhum governo. Porque uma mesa, para ficar em pé, precisa de 4 pernas. Se você é um empreendedor social ou sociocultural e você só tem uma fonte de ajuda, a mesa cai. Bacana, Entendeu? bacana. Bom, não sei se você vem acompanhando as nossas lives, mas nós estamos aqui produzindo o painel Nações com o nosso amigo Ronan Santos. Salve, Ronan. Quer dar um oi pra galera aí? Ele tá ali, daquele lugar jeito. lindo esse, viu? Muito bonito aqui. Obrigado. Tudo bem? Prazer. Não, eu A achei... gente não fica mais bonito de máscara, eu só pinto o olho agora, nem passo mais batom, né? Não, nós homens não temos nem essa opção, né? Os homens não pintam nem o olho, né? E quando usa óculos, embaça. Mas dá para usar um bonezinho, aí já dá Não, mas na verdade eu agradeci pela presença. Calhou, né? É isso aí, obrigado por ter vindo aí somar com a gente e nos ajudar, nos ensinar sobre essa questão de empreendedorismo social, que é um assunto bacana. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão de arte urbana, né? A gente conversou nos últimos dias aí sobre o quão ainda avançou muito, mas ainda é muito descriminalizado a arte de rua, né? Então, pelo menos no caso do grafite, que foi o tema mais falado aí, né? Você imagina malabarista de rua. Eu tenho um filho que é malabarista de farol. Ainda é muito descriminalizado. É mais recente ainda. Acho que eu imagino, suponho, que pelo fato do grafite já ter uma caminhada mais longa, a gente já está o quê? No terceira década aí? Ou quarta década? No início da quarta década do grafite no Brasil, né? Então já teve muita luta e tal, então pôde avançar mais, eu suponho, né? Então é isso. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E eu vou continuar pintando ali, tá bom? Obrigado aí. Vai lá. Fechou, meu bom. Qualquer coisa a gente vai te chamando aqui para você somar. Se você achar por bem também descer do andame e participar com a gente, fica se intrometer no assunto, é para isso mesmo. A gente está aqui para conversar sobre um grafite filosófico, né? Não é só isso. Empreendedorismo social ou empreendedorismo sociocultural é tudo junto e misturado. Com né? certeza. Eu vou pedir uma licença para a Val só para a gente agradecer aqui a galera que está nos apoiando. Né? Então agradeço aqui primeiramente a Search Media. Hoje quem está mexendo ali é a Dani, nossa querida Dani aí, que foi a garota da água no outro dia, para quem viu a live aí. Bom, 22 Formas Arquiteto, a nossa empresa do amigo Renan. NB Empreendimentos, a minha empresa, precisa construir, reformar, administrar, chama nós aí que a gente cuida para você.
Coworking Job, que é o edifício onde a gente está, que abriu as portas para a gente fazer esse painel show de bola aqui dentro. O Fábio estava por aqui até agora. Eu vi que é um espaço super legal, tem um monte de estúdio, Não, né? é gigante, tem 5 andares, tem salas privativas, Ah, que legal. tem salas comerciais privativas, compartilhadas, estações de serviço, baias, né, compartilhadas, auditório, estacionamento, bem bacana esse espaço aqui. Eu, particularmente, gostei muito. Pasteca do Paulinho, Keila Sobremesa, podia ter mandado uma torta pra gente comer com a Valvoc, mas tá bom, Keila tá somando pra caramba com a gente. Micropole Informática, New Burst, a Geolobo, esse cara tem um projeto social também, que ele faz esporte com a molecada da comunidade, é bem bacana. Parabéns aí, Ageu, tamo junto. Color Gym Arte Urbana, a galera que apoia nossas ações sociais aí com material, tamo junto aí, obrigado principalmente pro pessoal do marketing, que sempre está junto com a gente. Hoje está calor aqui, hein? Mr. Pot Delivery, Tintas 3 de Maio, VB Construções, JD Produções, Território Livre FM, Dani Silveira vai estar aqui com a gente na segunda-feira falando sobre diversidade novamente. KL Gráfica, Biolírio Vegetal. Você é uma pessoa que tem uma outra ideia. O que você faz com o seu óleo vegetal usado? Olha, eu tenho um sogro maravilhoso que faz sabão. Show! Muita gente tem a mamãe, a Há avó. muito tempo eu uso sabão do meu sogro, seu Antônio Riso. Ele é um artesão, ele é um construtor e ele faz sabão com esse Legal. meu óleo vegetal há muitos anos. Bacana. Então, se você não souber o que fazer com o seu óleo vegetal usado, a gente aqui está recolhendo para Biolírio Vegetal reciclá-lo. Loja Mundo Grafite, essa empresa está nos ajudando aí também nas nossas ações. Márcio Fotoproduto, que foi quem ajudou a gente a fazer os brindes para os nossos convidados. Edson Bananeira, Resenha Bar e Restaurante, que é quem está servindo os almoços para a gente. Atlética Dragões Mauá, Rise Presentes e Vitória Valet Estacionamento. Cara, eu vou falar muito desse cara aqui, que ele foi muito gente boa, porque a gente estava colocando o carro no estacionamento e aqui a gente está previsto para 8 dias. Então, se você pensar 8 dias de 2 carros, é uma grana. E o cara chegou em mim e falou, cara, fica aí à vontade, não tem problema, a gente soma do jeito que dá. Quero enfatizar também que a gente está recolhendo agasalhos, roupas para a campanha do inverno. A gente está recolhendo alimentos para as famílias que estão em vulnerabilidade aí. Já foi distribuído 5 cestas no total desde o início. E hoje eu passei na Juliana, ela fez uma ação no WhatsApp dela e pegou várias roupas de pessoas assim, olha, tem aqui, passa aqui, pega e leva. E a gente vai ter aqui daqui a pouco o Enio, que tem um projeto bem bacana, que ele pega essas roupas, divide em mudas, procuram quem realmente precisa e entrega para aquelas famílias que têm necessidade realmente. Então, galera, isso daqui é um círculo virtuoso do bem, que todo mundo se ajuda e vamos embora. Que eu chamaria de rede, né? Rede. Eu tenho Tudo acontece e se desenvolve em rede. Eu particularmente tenho o costume de chamar de círculo virtuoso, porque geralmente a pessoa fala que é um círculo vicioso, né? Quando fica girando, eu já chamo de círculo virtuoso, porque eu te ajudo, você ajuda o outro ajuda o outro, daqui a pouco o outro está me ajudando sem saber. Então é um círculo virtuoso aí. Então, galera, você aí que está aí, que está ajudando a gente, brigadão, isso está acontecendo por causa de vocês. Então, Val, a gente está aqui para falar de empreendedorismo sociocultural ou social, como queira chamar. É o que eu digo, os nomes não importam, importam as transformações. A finalidade, né? Eu queria saber um pouco mais da Val. Quem é a Val? Como começou como artista? Porque você é artista. Fala um pouco da sua família, da sua questão pessoal. Depois nós entramos um pouquinho na questão empreendedora. Bom, eu comecei com 17 anos, minha carreira de arte educadora, lá na Zona Leste de São Paulo, na ZL. Com 17 anos, a gente tinha um núcleo de base, assim, que se encontrava na Praça Quarto Centenário, e nós tínhamos lá um bar cultural, um cineclube de rua, que era Cineclube Luzes da Periferia, que hoje meu grande amigo Alcemir Palma, que é secretário de Cultura lá em São José dos Campos, fazia parte. E nós, muito jovens, a gente projetava filmes brasileiros na parede da praça, com 17 anos. As pessoas levavam as cadeiras de casa, todo mundo que morava ao redor da praça, a gente ainda projetava,
em projetor 16 milímetros, que nem existe mais. Já viu um projetor 16 milímetros? Não é da minha época, eu acho que não. Muito legal. Nós somos da época do Super 8, né? Super 8 era uma câmera 8 milímetros, 16 milímetros. Hoje o cinema é 35 milímetros, mas naquela época a gente fazia filme ou projetava com 8 milímetros, Super 8 ou 16 milímetros. Aí, quando eu fiquei assim, maior de idade, eu fui trabalhar na Casa de Cultura Raul Seixas. Aliás, o ano passado nós fizemos os 30 anos da Casa de Cultura Raul Seixas em Itaquera, na Coab 2. E nós entramos na Casa de Cultura Raul Seixas e assim, eu sei que não pode falar partido, mas eu sou de esquerda, né? Nós derrubamos o muro, né? Isso foi em 1989, derrubamos o muro de uma grande chácara, que ela estava ocupada por carros Rolls Royce, carros antigos, de um magnata lá que guardava os carros em Itaquera, e a comunidade da Coab 2 queria aquele espaço para ser uma casa de cultura, e o espaço era público. E então, a minha história é muito atrelada nessas questões. Sendo né? um espaço público de direita ou de esquerda, você estava correta. Sim, e aí assim, foi na época da Luiza Erundina, nós entramos nesse espaço, e fizemos a primeira Casa de Cultura da Zona Leste. Eu tinha 18 anos, eu fiz parte dessa história. E lá eu dava aula de artes visuais, já com 18 anos. O meu ex-marido, que é professor da Universidade Federal lá de Goiânia, o Newton de Souza, que deu formação teatral aqui no ABC, dava aula de teatro. E todo esse meu trabalho já tinha essa conotação com as periferias, com as pessoas de periferias que foram chegando na Casa de Cultura, as mulheres, movimento de mulheres, e isso não existia internet, não existia Facebook. Eu como agente cultural e a Isabel, que hoje é uma escritora fantástica, que mora lá em São Paulo, no Tatuapé, a gente fazia à mão ou em mimeógrafo. E a gente saía chamando o pessoal da Zona Leste para esse movimento cultural. Então a minha história com cultura, ela começa na Coab 2, em Itaquera, na Casa de Cultura Raul Seixas, onde eu fiquei por 5 anos. Depois disso, eu fui fazer Instituto de Artes da Unesp, que já é uma universidade pública de arte. E lá eu comecei a trabalhar com movimento estudantil, com as grandes exposições universitárias, teatro experimental, né? Eu fiquei na Unesp até 1998. Quando eu mudo para Ribeirão Pires, aí começa a minha vida aqui no ABC. Você é formada em quê? Em artes visuais. Legal. Pelo Instituto de Artes da Unesp. Tá? Hoje eu já tenho uma pós-graduação na USP Leste em Ética, Valores e Cidadania na Escola. Show, legal. Bacana. Então, a Val já era artista desde adolescente, pré-jovem, teve uma influência familiar nisso aí? Não, a minha família, na verdade, muito simples, de operários. O meu pai faleceu, minha mãe uma viúva. As mães pobres, elas nem incentivam muito a arte, porque elas acham que a arte não vai trazer desenvolvimento financeiro para o filho, e as mães se preocupam, né? Não é nem por mal, às vezes, que uma mãe mais humilde fala, não, arte não, vai ser secretária. Minha mãe queria que eu fosse secretária, isso é cultural, né? Na verdade, a gente até conversou isso nas outras lives. A gente vem de uma cultura impositiva, né? E quando você fala que a gente teve o papo com a Lady Brown, que quando ela falou, não, eu vou ser artista, eu vou viver da arte, ela teve barreiras, né? Como todo mundo acredita que tem, entendeu? Demorei muito para minha mãe ver que eu podia me sustentar minha família com arte. Hoje a minha mãe é minha fã. Minha família inteira é muito fã. Eles devem estar tudo assistindo lá a minha live. Mas assim, quando eu era jovem, a minha mãe queria que eu fosse secretária. Tanto que ela me inscreveu na ETEC de secretariado. E eu não passei, porque não tinha nem a menor competência para matemática, para essas linguagens formais. Eu gostava de geografia, de história, de artes. E a ETEC era mais exatas e não deu certo. E aí eu fui fazer Carlos de Campos, que é a Escola Técnica Carlos de Campos, que é a Escola Técnica Kaká, hiper conhecida no Brás, que de lá saíram grandes grafiteiros, grandes pessoas de arte. Eu fui fazer Kaká, né? Depois eu fui fazer teatro com o Celso Frateschi. A gente fazia teatro didático, que era um projeto do Antônio Abujanra, antes dele morrer. Ele era, então, gerente de cultura lá no Belenzinho. Então, minha história toda é com Brás, Belenzinho, Tatuapé, Zona Leste, né?
Eu vim aqui para o ABC mesmo em 1998, quando eu fui convidada pelo Ivan Rousseff, que é um escritor maravilhoso, um poeta, uma pessoa incrível, para fazer parte da Secretaria de Cultura de Ribeirão Pires e montar um núcleo comunitário de fotografia. Primeiro eu comecei aqui como fotografia. E nós montamos lá no Centro Cultural Ayrton Senna. Você conhece Ribeirão? Sim, conheço, eu sou morador. Ah, então. Eu montei lá o primeiro núcleo de fotografia da cidade, com 12 fotógrafos. Eu formei 8 fotógrafos na cidade. Vamos ver o nome de alguns que são fotógrafos e que até são profissionais. O André Prado, ele fez fotografia comigo, virou iluminador de teatro, é profissional. O Alexandre Lima, da Escola Waldorf Pomar, fez fotografia comigo, é um excelente fotógrafo. O Birajara Freire foi até fotógrafo do último prefeito da cidade, também fez aula de fotografia comigo. E a gente cruzava fotografia e meio ambiente e cultura. Então, a gente fotografava as mostras de teatro, a represa, a degradação ambiental, fazíamos exposições. E o grande barato era ensinar eles de laboratório, né? Eu era laboratorista, naquela época tinha aquelas bandejinhas, a luz vermelha, né? Tinha um ampliador. A revelação na matriz mesmo. Era tudo assim, a gente não é igual hoje, tudo no Photoshop, tudo aqui no Pixel, né? Eu sou do tempo de sais de prata, né? Quando a fotografia era feita com sais de prata em película de silicone e ampliador, né? Bacana, bacana. Foi assim que eu vim para o ABC. A minha primeira história no ABC, no Centro Cultural Ayrton Senna, junto com o Ivan Rousseff, com o Alexandre Matti. E nós criamos, até a Arca, né? Foi um incentivo nosso naquela época. Assim, nós éramos os nossos alunos, né? A Mariana Carolina de Lima, o Rafael, eram todos alunos desse núcleo de professores, né? Uns de teatro, outros de fotografia. E nós incentivamos eles naquela época a criar a Arca, que era a Associação Ribeirão Pirense de Cidadãos Artistas, né? É um grupo de artistas de Ribeirão, a Arca, tá? Só para deixar claro para o pessoal. Na verdade, não existia esse conceito de rede. O que nós queríamos enquanto educadores é que esses meninos jovens, que eram os nossos alunos, eles estivessem numa rede, né? Que a gente chama de associação de amigos, pode ser uma ONG, Sim, né? sim, igual um coletivo, igual o Arte Começa na Escola. É bacana. Bom, a Val me contou que tem 5 filhos? 5, e uma adotiva, 6. 6 filhos. Bacana. Me conta um pouquinho, eu sei que os outros não tem tanta... Para filho não tem diferença, mas me conta um pouco dos seus pequenos. Então, eu tive o João e o Francisco com 43 anos. Né? Uma gravidez bem atípica, né? Eu estava no meu segundo casamento, eu tinha feito o tratamento para leucemia e eu fiquei com um resíduo de uma quimioterapia no meu útero chamado metotrexato. E quando eu engravidei, porque o médico falava que era impossível eu engravidar depois de uma quimioterapia, eu já era casada com o Carlinhos Riso, que é um jornalista cultural de Ribeirão Pires, né? Quando eu engravidei dos meninos, a gente descobriu que essa última quimioterapia causou uma meiose celular e que eles, então, tinham tumores cerebrais benignos, né? Esses tumores vêm sendo tratados no Hospital Graá, que já estão praticamente bem pequenos, eles já não são mais epiléticos, porque eles têm a síndrome da esclerose tuberosa, que é uma síndrome que acomete vários órgãos. Então, tem tumor no cérebro, tumor no fundo do olho, tumor no rim, tumor nos dedos, né? Tumor no coração. E esses tumores, se eles não são tratados, né? Eles crescem e a pessoa desenvolve coisas piores. Eles seriam, assim, totalmente autistas de alto grau, porque o autismo é só uma comorbidade dessa doença. Eu passei por todos os autismos nessa maternidade. Quando eles nasceram, que esses tumores eram muito grandes. Só para te falar, não existe muito autista de tumor, não. Todos os autistas clássicos e autistas de vários tipos não têm tumor. Os meus têm tumor porque eles têm uma síndrome junto. Devido à sua quimioterapia. Né? Então, eu passei por todos esses tumores, esses problemas. Hoje, os meninos
estão se alfabetizando, são artistas. Lá em casa eu ia grito entrar assim, nesse mérito porque a sua todo família é autista artista. eles gritam, artista! Na verdade, eu ia entrar nessa questão aí que a sua família hoje é de artista. Você falou que uma filha é poetisa, o outro é tatuador e malabarista. Meus filhos são. O outro é criador de jogos gráficos. Uhum. Então, a família hoje é artista. Nossa, assim, é uma coisa tão bonita, né? Porque não foi um incentivo meu, até assim, eu sofri tanto sendo Mas artista. é a vivência, né? Eu sofri muito sendo artista. O artista no Brasil, ele sofre muito, né? Questões financeiras, de preconceito dentro da família, preconceito da sociedade. Então, assim, eu até queria que eles fossem outra coisa. A gente não tem desvalorizando o artista, Não, mas assim, jamais. é tão sofrido que eu dizia, nossa, se eles forem por esse caminho, eles vão sofrer. Mas eles estão se dando melhor que eu, porque a sociedade mudou. Sim. Hoje, a sociedade não tem mais tanto preconceito com a arte. E a arte, ela virou economia criativa. Ela está no âmbito dessa economia. Hoje já se fala de economia criativa. Essa palavra economia criativa, ou empreendedorismo sociocultural, ou edital para ajudar empreendedores socioculturais, sociais, isso é agora que está vindo, né? Porque estão entendendo que o valor da arte no desenvolvimento da sociedade... A necessidade da arte na sociedade, né? É importante. Então, entrando nesse mérito, vamos lá ao tema do nosso Arte Café hoje, empreendedorismo social, como que a Valvou que entrou nessa questão do empreendedorismo. Eu sei que todo artista precisa viver da arte, né? Mas quando eu abri o convite aqui para falar um pouco de empreendedorismo social, muita gente, muita mesmo, me perguntou, mas o que seria empreendedorismo social? Né? Então, se eu fosse explicar, seria um negócio muito meu, porque eu sou um empreendedor social. Mas é legal social. Você falar a sua explicação e eu a minha, porque eu acho que é uma explicação ampla mesmo. Então, eu acho que seria algo meio batido se eu ficasse falando, por isso que a gente convidou alguém de fora. Na verdade, Dani Silveira está me devendo, que era para ela estar aqui conversando com você. Porque seríamos dois empreendedores conversando com ela. Então, fica um negócio meio batido se eu ficar expondo a minha opinião. Então, eu queria que você falasse mais disso e a gente fosse batendo um papo legal. Eu vou falar também na minha visão, né? Sim, com Porque certeza. tem as visões Sim. assim, científicas, que você digita lá no Google que é um empreendedor social, tem várias respostas. Tem PDF da Unicamp, tem a resposta da USP, tem a resposta do Wikipédia. As respostas não são fechadas, né? A minha visão, me corrija se eu estiver errado, mas a minha visão de empreendedorismo sociocultural ou social é quando você não visa a lucratividade monetária, você não está empenhado em ganhar dinheiro, Sim. você está empenhado em fazer a diferença no social, no comunitário, no futuro. No desenvolvimento da cidade para as vias de jovens, idosos, depende da faixa etária que você vai empreender, né? Então, assim, existe muita confusão de achar que, sim, também que o empreendedor, ele sempre vai trabalhar totalmente gratuito. Uma coisa é mais-valia, que Karl Marx já dizia o que é mais-valia. Lucrar é acumular. Tem empreendedores sociais que fazem um trabalho voluntário, mas tem empreendedores que que ganham editais e vão trabalhar. Por exemplo, quando eu entrei na área de empreendedorismo social, eu já dava aula de cerâmica voluntariamente num casarão histórico no Morro, em Paranapiacaba, na Avenida Williams Spears. Tinha um casarão histórico da família Marum. Quando eu fui morar em Paranapiacaba, eu fui com o objetivo de ensinar fotografia, mas fotografia era para turista. O morador era muito assim carente. Hoje a Vila de Paranapiacaba está muito desenvolvida, perto do que eu peguei quando eu cheguei lá em 2002. Antes da compra da vila, ela não tinha ainda sido comprada para ser redestinada para o turismo. E eu cheguei lá e falei, vou montar nesse casarão histórico um núcleo de fotografia. Mas fotografia, estou falando de 2002, ainda não tinha câmera digital. Fotografia precisava de laboratório, de química, precisava de máquina, de lentes, de filmes, isso tudo. Era muito caro para eu fazer com a periferia. Quem que ia bancar tudo isso? E então eu falei, poxa, acho que aqui nessa cidade, o empreendedor social tem que ter esse olhar sobre a realidade. Ele vai transformar a realidade. Que realidade é essa? O que eu vou transformar? Como eu sou formada em artes visuais, então eu sei fotografia, escultura. Eu só não sou boa de desenho, viu?
Desenho não. Isso a gente pode melhorar. A gente pode te levar para os rolês do Ace e você começar a lançar na parede. Desenho eu não apito muito não, mas eu pinto, eu faço modelagem, eu faço fotografia, vídeo, enfim. Quando eu cheguei lá, a comunidade era tão carente que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa com barro, porque barro é básico. Né? Você acha em qualquer lugar, e no Taquaruçu, barato, né? isso, no Taquaruçu, que era uma cidadezinha do lado, assim, de Paranapiacaba, tinha uma mina de argila, eu tinha feito umas andadas, tinha argila amarela, argila branca e argila vermelha. Então eu falei, poxa, aqui tem a matéria-prima, né? Tem assim mulheres, e tinha os artistas, então a gente começou a empreender a partir de uma matéria-prima local. E também ganhamos muita matéria-prima de fábricas de cerâmica que nos doaram porque quando você pega assim, em natura, você tem que fazer todo um tratamento. E para a gente ainda no começo era muito trabalho, mas nós ganhamos muitas doações. Eu lembro que Tinha muita fábrica de cerâmica antigamente para Ribeirão, para Suzano. Sim, a história do ABC toda é em cima da cerâmica. É que o plástico, nos anos 80, o plástico ocupou o lugar da cerâmica. Sim. Né? Mas eu comecei com empreendedorismo social na Vila Histórica de Paranapiacaba. Isso em 2002. 2002, querendo ajudar os moradores a criar souvenirs para vender para os turistas. Só criando uma aspas no seu texto. Tá. Como que a Val saiu do envolvimento de Santo André, Belenzinho, Brás, veio para Ribeirão, tem envolvimento em Paranapiacaba hoje? Como que aconteceu esse ciclo? Então, como eu te falei, eu estava lá na Zona Leste, e eu era aluna da Unesp, do Instituto de Artes da Unesp, que era no Ipiranga. E o Ivan Rousseff, ele era da mesma universidade que eu. Ele dava aulas na Escola Livre, na Universidade Livre da Unesp, do Instituto de Artes, né, da Unesp como um todo. Né? E o meu ex-marido também dava aula na universidade. O Alexandre Mate também dava aula na universidade. Então, quando o Ivan nos conheceu nesse âmbito do movimento da Universidade de Artes, ele falou, pô, vocês têm que morar lá em Ribeirão. A gente acabou de assumir o governo lá, estamos com a Secretaria de Cultura e a Marinês está precisando de artistas lá. Não tem como não falar, né? Não, sim. Então, assim, isso é histórico, foi vindo com a Marinês, o convite da prefeita Marinês, falando, ô Ivan, eu quero artistas que criem núcleos coletivos, eu não quero artista individual. Tinha, antes da Marinês, tinha muito incentivo à arte do artista individual. Depois da Marinês, veio o incentivo à arte coletiva, tanto que eu falei que nós incentivamos a criação da Arca, que foi um coletivo de artistas, né? Naquela época, eles eram nossos alunos, né? Então, todo o nosso trabalho era para coletivos, até hoje. O empreendedor social, ele visa o desenvolvimento e o fortalecimento de coletivos. O ACE, a gente trabalha... Né? A nossa apresentação do ACE, quem quiser aí me pede, depois eu mando, não tem problema. Mas na nossa apresentação, no nosso portfólio, a primeira palavra que aparece lá é somos um coletivo de artistas. Sim. Então a gente trabalha nessa coletividade. Eu disse aqui numa live anterior que a gente não faz a distinção de tipos de artistas, de quem está começando, quem está talentosíssimo. Meu, se o Cobra quiser participar e falar, cara, eu vou participar, eu falo, irmão, você vai ter que entrar na fila igual todo mundo, sabe? Eu vou mandar o convite para você, se você me responder e tiver vaga, você participa. Entendi. Então, é um negócio que a gente faz bem a transparência, a coletividade. E no coletivo não tem hierarquia? Não, a gente trabalha com holarquia. Isso, é muito legal. A gente trabalha com uma holarquia. Hoje, se o Diogo bater as botas hoje... sair aqui na porta e morrer, o arte começa na escola, qualquer um que pegar consegue tocar porque é uma holarquia, não está centralizado. Sim. Lógico que tem, assim, os caras igual eu, que é a cara, né? A gente põe a cara para bater mesmo. É o líder, né? Mas tem as pessoas que fazem parte de toda a holarquia, o Diogo não toma nenhuma decisão sem antes conversar, a não ser que seja uma decisão muito boa, que eu sei que ninguém vai contrariar. Eu chego e falo, mano, era muito bom para perder... Eu tomei a decisão e agora nós resolvemos o que deu aí. Mas... Sim, isso é muito difícil da nossa... como nós temos uma história muito fincada na República, no Dom Pedro, depois em regime militar, é tão difícil o nosso povo brasileiro entender essa questão dos coletivos democráticos, de como que a gente exerce, porque democracia tem regra, mas
tem, acima de tudo, diálogo, ela é dialógica, Não né? é um oba-oba, né? Não é porque é um coletivo de eu artistas sempre que... eu sou uma grande defensora da democracia e assim, eu acho que as redes sociais sempre existiu coletivos. Se você vai pegar, por exemplo, lá no tropicalismo, ou se você vai pegar lá na época da Semana de 22, do modernismo, você vai pegar Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, mesmo Vila Lobos, eles foram todos de um grande coletivo daquele momento da transformação, né? Falando em História da Arte, que eu sou professora de História da Arte, né? Você tem, então, lá no modernismo, você tem coletivo. Você tem um coletivo no Rio de Janeiro, você tem um coletivo em São Paulo e em Belo Horizonte. Claro, isso está pipocando em determinados momentos em várias cidades, mas assim, hoje, no tropicalismo também, você tinha o Tom Zé, o Caetano, o Gil, eles não estavam todos conectados, mas eles eram parte de um coletivo de transformação. Hoje o que facilita, Diogo, é a rede social. A informação, o trânsito de informação hoje está muito fácil, A né? rede social, A ela gente é está incrível. aqui, a gente pode, que nem as outras nossas lives tiveram em torno de 5.000 visualizações. Olha que legal. Isso é um estudo que a Search Media faz e nos fornece. Então, Que assim, eles legal. fazem uma média, né, de todas e dividem pelos dias. Então, teve uma média aí de quase 5.000 visualizações dia. Então, esse trânsito de informação é muito mais fácil. Se a gente estivesse fazendo um bate-papo aqui para jogar num jornal, para ser impresso, para rodar as cidades, isso ia demorar muito mais para ser informado. Muito mais. Então, essa velocidade de informação está muito mais fácil Sim, para nós hoje. E pensar que Gutenberg, quando inventou a prensa, já foi uma revolução, né? Eu falo que nós Positivo. tivemos grandes revoluções na história da comunicação, né? É a invenção da prensa pelo Gutenberg, é a invenção da fotografia, né? Que a fotografia, ela gerou um grande desenvolvimento. Depois você juntou a fotografia e a prensa, criaram os jornais, né? Você imagina que em 1849, saiu uma matéria num jornal de Paris, assim, conseguimos rodar 50 exemplares em Paris todo. Hoje, a gente está aqui falando ao vivo, a gente tem 5.000 pessoas nos olhando ao mesmo tempo. Então, eu acho que o empreendedorismo social, ele ganhou muito. O que a gente precisa ajudar o empreendedorismo social, a meu ver, é a formação de como você se manter sustentável. Por exemplo, eu já vi você ter um espírito sustentável. Você fez o agradecimento a todos os patrocinadores do segundo setor, porque nós temos, dentro do empreendedorismo, nós temos o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. O primeiro setor, ele é composto pelas prefeituras e governos do estado e governo federal. O segundo setor é feito por todas as empresas, é a área de serviços, as indústrias. E o terceiro setor são as ONGs, os coletivos, né? Então, o que eu falo muito, só para fechar minha fala, o que eu falo muito para esses meninos que estão empreendendo, é que a gente tem que dialogar, se você é empreendedor social, primeiro com o segundo e com o terceiro setor, né? Eu vi que você, por exemplo, aqui, eu estou chegando aqui, você tem um espírito muito empreendedor. Para ser também um empreendedor social, tem que ter um espírito empreendedor. Para você arrastar todo esse desenvolvimento e querer que, junto com isso, você desenvolva e transforme pessoas. O objetivo do empreendedorismo social é desenvolver o social. Se ele é pela cultura, ele é um empreendedorismo sociocultural, ele pode ser pelo esporte, um empreendedorismo socioesportivo. Entendeu? No caso aqui, eu sempre trabalhei na cultura, no desenvolvimento de seres humanos através da cultura. Bacana. O ACE a gente trabalha no terceiro setor, a gente não acha ruim de ter o primeiro, o segundo setor envolvidos. Tem que estar junto, é rede. Porém, como está acontecendo aqui a Lei Aldir Blanc, né, a gente é muito complicado dialogar com o primeiro setor sobre cultura. É um campo a ser muito mais explorado ainda. Para cidades atrasadas, porque para cidades, por exemplo, vou fazer um elogio aqui, Santo André é uma cidade que tem que ter ajustes, né? O movimento cultural está sempre cobrando ajustes, mas eu parabenizo a Simone Zarate, que é a secretária de Cultura de Santo André, que lutou para que tivesse a plataforma AZ Cultura, né? Cultura AZ, né? Porque assim, se todas as cidades adotarem sua plataforma, criarem uma boa lei de conselho de cultura, criar editais, onde todos os moradores da cidade, independente se são branco, preto, da direita, da esquerda, gordo, magro, deficiente ou não, vejam um edital publicado, um chamamento público. Olha, a gente está precisando de um professor de grafite.
todos se inscrevem, aí você contrata um júri externo à cidade, que sem te conhecer vai julgar a melhor proposta, o melhor preço, e você sai do âmbito das relações políticas partidárias e pessoais, e você vai para o âmbito técnico da cultura. Muda governo, mas não muda política de Estado, porque política de Estado é uma coisa, ô Diogo. Política de governo partidário é uma coisa, política de Estado é outra. Política de governo muda a cada 4 anos. É, mas política de Estado não muda. Agora, no Brasil, infelizmente, há essa confusão do que seja política de governo e política de Estado. Por isso que a gente não desenvolve a educação, por isso que a gente não desenvolve a cultura, porque entra outro prefeito, outro governador, ele destrói até projetos bons. Sim, em Ribeirão, né? A gente tem vários destruídos. A Europa e os Estados Unidos, e o Canadá, e Cuba, e também até na América Latina, o Chile, estão super avançados em políticas de Estado. Mudou o governo, já foram estruturadas plataformas que os próximos governos só melhoram as plataformas, que é o caso da Cultura Z de Santo André. O ACE tem papel de informar os artistas sobre tudo o que acontece e chega a gente também sobre cultura. E o Cultura Z foi passado para os artistas de Santo André, o Fórum de Ribeirão foi passado aos artistas de Ribeirão, o Ronan está aqui, foi passado para o Fórum de Rio Grande da Serra. Então a gente tenta fazer esse giro da informação chegar em quem precisa. Isso faz parte da coletividade. Isso faz parte do empreendedorismo social. É o espírito do empreendedor social. Agora vamos falar um pouco aqui. Antes eu vou novamente aí agradecer Valvolk, artista e empreendedora social, participando do nosso... Eu sou educadora da Rede Estadual de Educação. Sou professora de artes na Vila Histórica de Paranapiacaba há 19 anos. Eu vou entrar nesse assunto da Waldorf aqui, Waldorf. Mas quero agradecer novamente para quem chegou agora aí, essa é Valvolk. Quero agradecer também aqui os nossos apoiadores, Search Media, Coworking Job, 22 Formas do nosso amigo Ronan Santos, NB Empreendimentos, Pasteca do Paulinho, Keila Sobremesas, Micropole Informática, New Burst, a Geolobo, é esse cara que eu te falei que ele tem um projeto sócio-esportivo, né, se assim podemos chamar. Color Gin Arte Urbana, que fornece os materiais para as nossas ações. Vestida para Matar, hoje nós temos uma mulher participando, você poderia ter dado um brinde para ela, viu? Eu quero um vestido que combine com o jeito de ser. Vestida para Matar é lingerie. Ah, é lingerie? É. Ai, então eu quero. Mr. Pot Delivery, Tintas 3 de Maio, VB Construções, JD Produções, Território Livre, essa rádio lá de Ribeirão, tu conhece? Isso, da Rádio Opera. Era para ela estar aqui, tá devendo, hein, Dani? KL Gráfica, Biolírio Vegetal, Loja Mundo Grafite, Márcio Foto e Produto, Edson Bananeiro, Resenha Bar e Restaurante, Atlética Dragões, Rise Presentes e Artesanatos e Vitória Valet. Muito obrigado. Se você está assistindo, a gente está aqui na rua Almirante Barroso, número 30, pode trazer sua doação para a gente de alimentos para famílias que estão em vulnerabilidade, agasalho, roupas, para ser distribuído para a galera que precisa, e óleo vegetal usado, galera, é isso mesmo, o descarte tem aqui no edifício Coworking Job. Vamos falar um pouco sobre a sustentabilidade, Val, porque o mais complicado hoje, principalmente, eu vou dar uma levantada aqui porque está calor, principalmente hoje, na situação pandêmica que a gente está vivendo, está muito difícil a gente conseguir apoiadores. Eu imagino. Pessoas que aportem a nossa ideia, que falam, não, a ideia é boa, seja do primeiro, do segundo ou do terceiro setor, a gente está com dificuldade nisso. Você aqui disse que estudou sobre isso, dá uma dica para mim, dá uma dica para o pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Olha, a gente tem que pensar o seguinte, é claro, o governo mudou de 2 anos para cá e fechou muitos editais, né? Antes nós tínhamos mais editais, nós tínhamos editais da Petrobras, nós tínhamos editais do próprio MINC, né? Que é o Ministério da Cultura, e tinha PROAC federal e PROAC estadual. O PROAC agora está lá, eu entro na plataforma do PROAC, só para vocês entenderem o que é um PROAC, o que é um PROAC CMS, o que é um edital. Então, as empresas hoje, com a Lei Rouanet, e também as leis estaduais, né, como o ICMS, elas investem em arte e cultura nas periferias através de editais, né, para explicar o que é um edital. Por exemplo, você é um cara
que quer ensinar outros meninos a fazer grafite. Você pega o Ronan aqui, vai você e o Ronan lá na escola que você já falou que... Como que se chama a escola? A próxima escola que a gente vai fazer é a Lei com a Caixa em Ribeirão Pires. Ah, Lei com a Caixa em Ribeirão Pires. Por exemplo, esses meninos, eles pegam essas tintas, esses conhecimentos maravilhosos, junta a galera da escola, e não é só o grafite que vocês ensinam ética, vocês ensinam cidadania, tudo através da arte do grafite. Para eles irem para lá, eles precisam de tinta. Bom, a tinta é fácil de resolver, porque ele pode conseguir com a Color Gin. Doação. A gente tenta. Vamos bater aí em cima do patrocínio Vamos fazer geral. De conta que a Color Gin dá a tinta. A Pincéis Castelo de Ribeirão Pires resolveu dar os pincéis, né? Se precisasse lá, né? E vocês têm deslocamento, têm alimentação, então a confusão é assim, não é que eles vão ganhar um dinheiro, vão lucrar sendo empreendedores, mas eles precisam de uma sustentabilidade das ações para bancar a ajuda de custo dessa força espiritual, motriz, para ir lá ensinar grafite. Então, tem algumas linhas de financiamento que você procura no Google e acha. Por exemplo, PROAC é um programa de ação cultural do governo do estado que abre um edital. Você manda uma proposta, eu quero fazer grafite com as crianças do Lei com a Caixa, olha, eu tenho... o júri não quer saber de quem vai inventar ou criar projeto de surdina para entrar num edital do governo. Até porque, antigamente, as pessoas escreviam projetos do nada e elas não executavam, o governo viu que perdia dinheiro. Então, hoje, para eles aprovarem, o júri considera, assim, seu tempo de estrada, tudo isso que você já está fazendo, todas as suas lives, todo esse material que você vai guardando, já é o seu portfólio, para depois você ir no governo, através do PROAC, e falar, eu quero agora um edital para continuar. Recurso. Pode falar. Eu acho que é o Enio lá na porta. Né? Então, assim... Eu acho que, acho que quem está tocando a campainha aqui é nosso amigo que vai vir buscar. A sustentabilidade, ela vem a partir da participação em editais públicos e também de empresas que destinam uma parte do recurso para a Lei Rouanet. Então, por exemplo, a Fundação Boticário, ela sempre abre todo ano um edital para pessoas que trabalham mais em região de mata. Cada empresa do segundo setor ou cada componente do governo, seja prefeitura, governo do estado, federal, eles abrem um edital de acordo com que eles têm interesse ideológico. Então, por exemplo, a Natura e a Boticário, o interesse ideológico delas é natureza. Se você entrar na página do Boticário da Natura, sempre vai ter editais com projetos que valorizem o quê? A natureza. Essa é a linha de trabalho deles. Já o PROAC do governo do estado é edital que você tenha um custo-benefício para beneficiar muita gente. Então, o governo quer saber o seguinte, eu financiei o Diogo e o Ronan para fazer cultura na periferia, esse dinheiro está atingindo quantas pessoas daquela região? Porque é o governo do estado que está indo, vocês são só os intermediadores, né? Então, eu dou um curso, hoje em dia, eu faço isso através da plataforma Cultura Z. Eu tenho uma oficina chamada Futurando, onde eu fortaleço coletivos, dando o caminho das pedras. Aqui eu estou falando muito rápido, pode ser que as pessoas mais leigas não estejam nem entendendo a linguagem. Mas nesse curso eu falo como escrever um projeto, como apresentar uma ideia, aonde que eu vou encontrar esses parceiros. Eu e você vamos tomar um café depois para você me ensinar esses caminhos aí. Aí não pode ser café, sabe por quê? Eu trabalho com os coletivos, então o coletivo todo, a gente pode fazer um curso na pandemia online, né? O coletivo todo se reúne e eu falo com um coletivo, por exemplo, aqui vocês são um coletivo. E outro, um coletivo, acima de 3 pessoas já é um coletivo, né? Então, assim, eu gosto muito de falar com um coletivo, porque esse coletivo, às vezes, faltou ele sacar algumas coisinhas para ele fazer a sustentabilidade dele. Sim, eu entendo. E realmente, acho que ontem a gente falou sobre essa questão do grafiteiro ser uma classe não tão unida, né? Não sei. Apesar de eu já pintar há muitos anos, é relativamente novo essa minha inserção no grafite, assim.
com um pouco mais de dedicação, né? Mas puxando esse gancho que você está explicando sobre essa questão dos editais, eu queria fazer uma pergunta um pouco provocativa até, né? E eu acho que... mas antes até de fazer a pergunta, eu queria deixar bem claro que eu acho que é importante essa questão dos projetos, do edital. Acho que é uma forma muito democrática de atingir pessoas que, né, a estrutura toda disso. Mas eu até, às vezes eu tenho a impressão, e até você me corrige se eu estiver errado, que em alguns momentos essa questão de editais, isso varia provavelmente de cidade para cidade, de gestão. Acho que nem tanto de gestão, eu acho que é uma questão muito mais do pessoal que está ali na cultura, né? De o que era para ser democrático torna-se um gargalo para que só poucos passem. Sim, por isso que é bom as plataformas. Exatamente. E aí, por exemplo, eu vou citar um exemplo, até foi um motivo de eu ter me distanciado um pouco. Houve, né, em uma cidade que o pessoal que estava ali na gestão sugeriu a brilhante ideia de que os artistas tinham que ter CNPJ para participar de um projeto. Mas como que um artista que está na ponta, no caso grafiteiro, que no Brasil, a gente comentou há pouco, é um pouco discriminado, não deveria, porque em países da Europa o grafite tem um outro status já, né? Assim, só para não prolongar tanto a pergunta, estou até fazendo uma observação e uma provocação. Então, por exemplo, como que um artista de rua, um malabares, ele vai ter CNPJ? Não cabe isso no bolso dele. O que você acha disso? Isso acontece muito? Como que é essa luta estando dentro? Como que é essa fiscalização? Porque muitas vezes a gente chega e fala, mas as pessoas falam assim, não vou dar atenção para esse cara, porque ele é um leigo. E as pessoas subestimam, porque a gente não é leigo. Claro. Mas... isso acontece? Como é que é essa luta? Isso é um pouco difícil para a gente que está de fora. Acaba irritando o artista, a gente vai embora. Fala, não quero saber mais disso. Artista não é muito burocrático, eles fogem mesmo. Eu vou complementar um pouco a pergunta do Ronan em relação a isso, porque o Arte Começa na Escola já passou por isso. A gente escreveu alguns projetos e falaram, você precisa ter CNPJ. Eu falei, a gente não tem nem sustentabilidade para sustentar, como que a gente vai sustentar um CNPJ? Não, hoje existe o MEI. Eu falei, bem, bacana, o MEI é interessante, você paga R$50 por mês e tem lá o CNPJ legalzinho. Só que aí quando você vai com um CNPJ MEI para um projeto, os caras veem a dedução de imposto que eles têm que pagar 20 e poucos % em cima da sua nota. Então o MEI não é solucionável. Pelo máximo que o governo criou essa solução, não é uma solução para a gente artista. É só um complemento à sua pergunta. Não é que não é solução para artista, não é solução para um coletivo. Não, sim. Porque para o artista individual que tem uma renda giratória, um bom giro de capital, pode até ser, né? Mas aqui vocês estão falando de coletivo. Então, por exemplo, tudo depende, Ronan, da gente conseguir aprovar nas câmaras municipais das cidades, porque vereador não é só para ficar emprestando carro e fazer política partidária. Vereador é para criar as leis que facilitam os problemas das cidades. Então, artista, né, hoje é mais considerado cidadão e está dentro da economia criativa do que antes. Não existia nem essa palavra antes. Olha, nós já estamos hoje como artistas, com todos os problemas que a gente tem. Nós já estamos dentro da área da economia. Eles já conseguiram colocar a arte na economia. Não que eu acho que a arte tenha que atrelar o tempo todo em economia, hein? Tem arte que não está na economia. Mas assim, se você tem na cidade um conjunto de coisas que a gente tem que conquistar enquanto cidadão para dar certo, a gente tem que ter uma lei que regulamente um conselho gestor de cultura bipartite. O que é um conselho gestor de cultura bipartite? Onde o poder público dialogue com a sociedade civil e juntos resolvem os dramas da cidade. Por exemplo, isso é um drama. Se você tem uma cidade que tem uma lei de conselho gestor de cultura bipartite, participativa, você vai lá e fala, ô prefeito, secretário de cultura, eu quero ajudar os meninos aqui da cidade, eu quero somar com você, prefeito, mas eu não tenho MEI, eu não tenho CNPJ. Aí dentro disso,
como é um conselho participativo, o prefeito vai chamar os vereadores, vai criar uma lei que dê autorização para coletivos que não tenham CNPJ poder atuar dentro da cidade legalmente. Isso tudo é uma combinação, é o Conselho de Cultura, é o Conselho Gestor, é o Plano Anual de Cultura das cidades, que tem que ser participativo. E também as plataformas. Por exemplo, como eu falei, olha, 7 cidades, só Santo André, gente, só Santo André que tem uma plataforma, né? Vou ficar toda descabelada agora aqui, na pandemia já não tem cara, agora os cabelos, tudo. Então, assim, Santo André tem uma plataforma onde tudo tem problemas? Tem. Claro. Porque é problema, gente, não é problema exatamente, é que o mundo é dinâmico e às vezes a instituição não acompanha o dinâmico da vida. Sim. Então eles criam Tá uma sempre coisa, atrasado. tá bom hoje, né? A plataforma, uau! Quando criou Cultura Z, uau! Na segunda-feira, como Santo André é muito participativo, nós do Fórum de Cultura, com os conselheiros da comunidade, mais o poder público, nós falamos, a gente quer que esse Cultura AZ abra em celular, ele não abre. Ele só abre em computador e o artista não tem computador. O cara às vezes tem um celularzinho. Mas como eu falei, quando foi criado, não tinha visto esse problema. Então a vida, a dinâmica da vida mostrou que tem que melhorar. Então a sociedade civil fazer esse debate com o poder público e ir melhorando constantemente é a regra. O problema é que os governos são burros. Eles acham que eles sozinhos e com o seu grupinho de amigos vão fazer muito, e isso é ruim. Sim, porque se eles tivessem mais pessoas da comunidade dividindo problemas, mais pessoas pensando soluções, eles iam brilhar mais. Eles iam gastar menos dinheiro, eles iam investir mais. Então, assim, o que precisa sempre, Ronan, é isso, é uma combinação de conselhos comunitários participativos, leis que garantam a participação real da comunidade na mesma medida. Então, um do governo, um da comunidade, um para um, é bipartide. Isso se chama bipartide, né? Inclusive Rio Grande, o conselho não existe. Não, eu vou te... Não, o edital que saiu em Rio Grande, esse foi um dos motivos que eu saí do grupo, foi por conta disso. O edital que saiu em Rio Grande, falando sobre quem seriam os conselheiros, isso está escrito no edital, que seriam conselheiros indicados, ou metade dos conselheiros seriam indicados pelo prefeito, alguma coisa assim, e desses indicados, eles indicariam mais a outra metade. Mas que seja, bipartide é esse? É o edital de Rio Grande da Serra. Mas vai lá no Ministério, sabe o que a gente não faz? Nas cidades tem fórum e tem promotoria pública. Vai na promotoria pública de Rio Grande da Serra, chega lá e barra, fala, eu não quero que seja assim. Eu sou cidadão, acho que vocês estão lá com um WhatsApp de fórum, barra isso na promotoria pública. Sabe o que é? A gente não sabe ser cidadão, porque na escola não nos ensinam isso. Sim. Propositalmente, eu sou professora do Estado há 19 anos. O sistema escolar, ele faz de tudo para você não ser cidadão. Cidadania é só um discurso. Não, sim, mas protagonismo da juventude, outro discurso. Eu sou professora de artes, eu me contorço de tristeza, porque eu tenho tantos jovens criativos, cheios de energia, não tem espaço para eles. Exatamente. Porque tudo é discurso. Exatamente. Aí esse jovem sai da escola, eles não sabem que tem uma promotoria, tem conselho, dá para criar plataforma, sabe? A gente não conhece o sistema da cidade. Sim, e isso, quando foi discutido lá no grupo, as pessoas falam assim, não, você está tirando foco do grupo. O grupo é feito para ajudar artistas que estão precisando por questão da pandemia. Eu falo, não é isso, não estou contestando isso, eu estou sendo claro. É você que está fingindo que não está me entendendo. Eu acho que eles não têm conhecimento, porque como eu ajudei a fomentar esse grupo, porque nem tinha grupo em Rio Grande da Serra. Sim. O que nós fizemos? Nós fizemos uma força-tarefa em Santo André, os artistas, para ajudar algumas cidades que não tinham nem começado nada. Então, um dia, alguns artistas foram entrando no meu WhatsApp pessoal, por conta que eu sou do Fórum de Ribeirão, e tem algumas pessoas de Rio Grande no Fórum de Ribeirão. Sim, sei lá, eles gostaram da minha fala lá, né, no WhatsApp. Oi, tudo bem, Val? Você pode me ajudar? Eu sou de Rio Grande, lá não tem nada.
Aí eu falei, nada? Como assim não tem nada? Não, lá não tem conselho, lá a prefeitura nem divulgou, eles estão escondendo todas as informações, porque vai chegar R$ 144.000 em Rio Grande da Serra e o prefeito não quer dividir de uma forma democrática. Na verdade é mais que isso, o valor que estava no edital. Mas pelo número sempre vai ser, a soma é sempre o per capita, né? Eu acho que Ribeirão vem um pouquinho mais do que Rio Grande. Sim. Então, assim, eu falei assim, eu não posso te ajudar, mas eu vou guardar seu WhatsApp, porque eu vou ver o que eu faço. Aí entrou outro. Só você que não entrou no meu, entrou outro. Aí eu já tinha lá uns 3 pessoas, aí entrou o rapaz lá, o Soares, que nem é de cultura, de meio ambiente, já é um senhor de idade, inclusive, muito meu amigo. Muito meu amigo, sim, a gente tem algumas diferenças, mas como eu falei, né, você falou lá da neurolinguística, né, a gente tem que saber criar pontes. Eu sou contra qualquer relação de ódio na política. A gente pode ter tendências diferentes, mas você tem que ter diálogo, né? Essas pessoas entraram, eu falei, nossa, o que eu faço com essas pessoas pedindo ajuda? Porque o empreendedor social, ele tem um espírito de ajudar. É dele, ele nasce com isso. Desde criança eu gostava de ajudar meus amiguinhos. Você sabia que eu fazia as colas dos meus amiguinhos? Para eles não sabiam fazer uma cola boa, eu inventava. Falava, põe cola no meio do dedo, coloca a cola no sapato. Desde o ensino fundamental, eu lembro que um epilético teve uma crise, todo mundo saiu correndo, eu fui a única que segurei a cabeça dele e no fim eu sou mãe de epilético, né? Que Deus é assim incrivelmente perfeito, né? O empreendedor social, ele tem essa alma de ajudar, né? Então eu peguei essas informações que foram chegando, fui lá no Fórum de Cultura de Santo André, que é o mais avançado do ABC, e falei, gente, Toninho, que é da Escola Livre de Teatro de Santo André, da primeira turma, né? E já foi gestor, hoje ele está lá como sociedade civil. Toninho, Marcelo, Reinaldo, temos amigos me procurando, nem conhecia as pessoas, artistas desamparados em Rio Grande da Serra com a Lei Aldir Blanc. O que a gente faz, Val? Incentiva a fazer um grupo de fórum. E eu fui lá e falei para o Soares, eu tinha que achar alguém, eu não conhecia, né? Ninguém. Falei, Soares, você quer fazer um grupo? Escreve aí, ó. Fórum de Cultura de Rio Grande e cadastre pessoas, faça busca ativa, que eu, o Toninho e o Marcelo vamos orientando, que eles não sabiam nada. Eles não sabiam nada. Eles não sabiam nem que precisava de conselho. Mas a lei se torna complicada para quem não entende. É o que o Ronan falou. O artista, ele gosta da parte prática. Por que existe o Diogo? Eu não me considero estar artista, né? Eu não considero estar artista. Apesar, sim, de desenhar, se eu me colocar na disposição de fazer um painel, eu consigo, mas eu não me sinto estar artista. Então, precisa desse lado burocrático, que sou eu que cuido. Então, muitas vezes, o artista, ele quer chegar aqui, mano, o material tá ali, o andaime tá aqui e a parede tá aí. Levando em conta as variantes de artista para artista. Tem artista que tem uma facilidade maior na questão da comunicação, porque faz parte do trabalho dele. Por exemplo, a galera do teatro, né? Faz parte O artista visual tende a ser mais retraído. Faz parte. O arquiteto, o artista visual, é um camarada que ele fica ali imbricado ali no trabalho dele, né? Então, eu acho que ele já tem na sua natureza essa questão. E quando ele se depara com essa dificuldade que parece até capciosa, igual no caso de Rio Grande foi. O edital foi escrito por pessoas aliado ao governo de lá. E aí... Mas assim, que depois eu criei esse grupo, aí assim, numa primeira reunião em Zoom, tinha só o Soares, 2 poetas, e eles eram 3 e mais 3 de Santo André orientando. A gente fez uma reunião em Zoom semana passada. Eles, o que a gente faz? Eu falei, coloca a gente nesse grupo de WhatsApp e começa a discussão. E a gente vai orientando. A discussão foi ao pé da letra com o Ronan. Falei, e a gente vai orientando, porque eles não sabem muito bem. E quando precisar, nos chamem. Eu não vou poder ficar no grupo, porque fica parecendo uma questão política partidária. Sim, eu não sou nem de Rio cabe, Grande. Né? Eu ajudei Rio Grande, eu vou ficar lá naquele grupo. Depois que eu vi que já tinha chegado ao número de 27 pessoas, já está com quase 40, né? Quando eu vi que já tinha um corpo de pessoas, eu vou mandando informações para o Soares vai lá colando, eu falei, Soares, eu vou sair do grupo, porque assim, eu não sou moradora de Rio Grande, eu não tenho interesse político partidário nisso, eu tenho interesse
que o recurso da verba emergencial da cultura chegue em artista que precisa. Tem artista morrendo de fome. Tem, isso existe, hein? Artesãos não podem vender na rua, estão sem conseguir dar comida para suas famílias. O grafiteiro não está conseguindo levar o leitinho para filho. E detalhe, que né? não conseguiu o primeiro auxílio emergencial. Os Sim. caras não conseguiram. Então eles precisam de Sim. algum meio de sustentar, Então, né? assim, eu fiquei nesse grupo até que o grupo está andando com as próprias pernas. Agora, se precisar, nós de novo, falamos assim, dá um help, marca uma reunião em Zoom, Meeting, ou tem várias plataformas, chama eu, o Toninho e o Marcelo de novo, lá do Fórum de Santo André, que a gente já está caminhando há mais tempo e a gente vai dar uma orientação. Né? Não saia dos grupos, não se indisponha, não saia. Você tem que instrumentalizar seu grupo com... Faça propostas. A gente quer ouvir o Fórum de Santo André, que está mais avançado. Eles têm... Vamos marcar uma reunião de formação. O Marcelo que você diz é um Marcelo Dourador? Sabe como tem pessoas que eu não conheço, eu sei que ele é de teatro, né? É, ele mesmo. É uma pessoa muito empreendedora. Ele tem esse espírito empreendedor. Então, assim, para voltar no nosso tema, sim, o empreendedor, nós entramos ele tem sempre esse espírito. Nós entramos no mérito aí da sustentabilidade por meio de editais, né? Fora editais, projetos e tudo mais, como que é visto eu tô aprendendo aqui, tá, galera? Porque o arte começa... Vai voltar... Mas foi bom a minha fala? Te ajudou? Claro. Né? Claro, Porque foi ótimo, a gente, não é que a gente tem esse desejo de somar, sim, né? A prática é muito importante, né? Como em qualquer trabalho, né? Como vocês já têm prática nisso, a visão é mais simplificada até, né? Mas tem gente que tem mais prática do que eu, viu? Quando eu pus o Toninho, por exemplo, da cultura, e o Marcelo nesse grupo de Rio Grande, eu acho que eles têm mais prática do que eu. Outra coisa importante na característica de um empreendedor social é não ser vaidoso. Sim. Se a vaidade dele... Não, vaidoso todo mundo é. Eu cheguei aqui, arrumei o cabelo, estou super preocupada com o meu cabelo. Tem, né? Que eu nem sequei o cabelo, né? Vim aqui para televisão, né? Mas assim, vaidade dos meus cabelos é uma coisa. Agora, eu ter vaidade no meu movimento, usar isso como vaidade, a energia dá errado. Porque assim, o empreendedor social, ele movimenta a energia. Ele movimenta, por exemplo, para mim vir aqui fazer essa live, fiz jejum. Porque é uma energia tão forte que eu não precisava comer. De eu saber que eu vinha trocar com vocês, que eu não conheço, mas um tema que eu amo. Isso me alimentou hoje. Eu não tomei café da manhã, não almocei, não estou com fome, nem com sede. Agora eu bebi um copinho d'água. Ansiedade. Porque a minha garganta está seca de falar. Sim, claro, ansiedade. Né? Eu tenho essa impulsividade, graças a Deus eu sou TDAH, que é o lado bom do TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é quando você pega o lado bom do TDAH, a neurociência explica, e coloca ele para fazer muitas coisas, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que não pode ter vaidade. Sim, nem interesse pessoal. Empreendedor social é o contrário de vaidade e o contrário de interesse pessoal. Não, sim, mas eu acho que o artista como indivíduo, eu acho que ele não deve esconder os seus interesses pessoais, mesmo ele estando numa estrutura pública. Se ele tiver, tem que saber aonde ele coloca, né? Claro, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor, nós vamos criar um coletivo de artistas urbanos e esses artistas urbanos vão poder participar, né, de um edital para nossa categoria, e os artistas dentro disso, eles vão ser beneficiados com um espaço para pintar, eles vão ser beneficiados com a exposição do seu trabalho. E outra coisa, até lembrando ontem... Mas, meu querido, direito não é privilégio. Sim, sim. Então, assim, ele querer também um desenvolvimento pessoal, mesmo num coletivo, é um direito. Sim, agora, quando o direito passa da linha do direito e vira privilégio, aí desfez o problema. Isso. Desfez o E empreendedor. ontem, lembrando aqui o que o Pullman comentou, eu achei aquilo, levei aquilo para casa e fiquei pensando nisso. Ele comentou que em alguns países da Europa, eu não sei se essa informação que ele passou é totalmente real, mas vamos supor que seja parcialmente. Em alguns países da Europa, alguns artistas de rua, artistas gráficos, recebem material do Estado e espaço para expor o seu trabalho, que é um espaço rotativo. Olha que bacana isso é maravilhoso, porque o artista visual, ele é um educador.
ele põe a cidade para pensar Sim. num ponto de vista diferente. Mas essa do história dos cotidiano. editais vem da Europa, é de lá que vem aqui. É Nosso país está começando a se alinhar. Então, eu acho isso fantástico. Então, olhar o artista visual que está expondo seu trabalho na rua, no mesmo pé, ou até mais no sentido de esforço físico e de energia, do que um artista de galeria, que é um Sim. educador até. É um Eu educador. acho que são caminhos diferentes. O problema é assim que nosso país é tão miserável, é tão sem uma cultura de uma visão ampla de desenvolvimento, que você tira do coletivo para dar para um indivíduo, ou você tira do indivíduo para dar para o coletivo, e você não sabe distribuir isso para todo mundo. Não o que a sabe gente não tem equalizar. aqui é distribuição de renda. Exato. A gente tem concentração de renda. Então, um prefeito que gosta de arte contemporânea só investe nisso. Aí entra um outro que só gosta sei lá, de pagode, só investe no pagode ou no funk. Esquece que o Brasil é... Você sabe que nós somos um país extremamente reconhecido fora daqui pela diversidade cultural que temos. Sim, eu gosto de... É de uma riqueza é o Brasil. De uma riqueza. Eu gosto de citar alguns momentos, muito mais de uma forma metafórica do que dizer que aquilo é todo o movimento, mas eu sou arquiteto, né? Boa parte da minha renda vem da arquitetura, do que eu consigo. E eu paro para pensar em momentos da história, o mundo inteiro veio estudar a arquitetura brasileira moderna da semana de 22, porque foi algo extremamente novo. Olha a energia desse pessoal. Não quer dizer que hoje não tem um artista que tenha a mesma mas energia. hoje tem a bioarquitetura, né? Tem tanta coisa, biobambu, né? Exatamente. Outro dia eu ia fazer... Permacultura, né? Eu ia fazer um curso com um camarada aqui do Vale do Ribeira, mas não deu, eu não tinha grana na época. E sobre bambu, maravilhoso o trabalho do cara, maravilhoso. Ou seja, olha a energia, né? O Brasil tem pessoas de uma energia incrível. E é lógico que não é só a responsabilidade, eu não sei o tamanho da responsabilidade do poder público em relação a isso. Talvez seja totalmente dele, talvez não sei. Eu só sei que muitos artistas ficam à mercê, né? A gente tem que mudar aqui no Brasil o que é poder público. Poder público não é uma corja de gente que ganha uma eleição e passa a fazer só o que eles querem. Quando a gente mudar isso, é o poder público que dá dinheiro para os grafiteiros na Europa. Sim. Via edital. Que é dinheiro do né? povo, ele está repassando um dinheiro para a cultura. Ou cobra, ele sai daqui, ou cobra. Ele vai lá para Inglaterra, para França, mesmo os gêmeos, né? Os caras ganham tudo dinheiro público. Não é a empresa que patrocina os nossos maiores grafiteiros lá fora. E se você for dinheiro ver... público. E o povo de lá passa e aplaude. Sim. Eles entendem que aquilo é para eles. Olha que bacana. Não há contestação, já há uma cultura... É lógico, eu também tenho uma certa resistência da gente estar sempre se comparando aos estrangeiros, porque eu acredito muito no Brasil, mas a gente esbarra nessas pedras que afasta o artista. O artista tem hora que enche o saco e fala, dá licença, eu vou pintar. Então isso é uma... Ainda mais o artista visual, como você falou, que ele é tão não é individualista, mas ele está tão sempre sozinho, às vezes, que ele tem dificuldade até de estar num grupo assim o tempo todo, né? Eu sempre falo isso também nas minhas oficinas de sustentabilidade, que a gente precisa, né, respeitar a característica de cada um, como que o poeta se relaciona, como que o artista visual se relaciona, como que um cinegrafista, um músico, por exemplo, você imagina um violinista que passa 10, 15 horas sozinho numa sala, imagina, ele tem uma dificuldade enorme de relação, né? O meu grande professor Alberto Iqueda, do Instituto de Artes da Unesp, meu grande orientador, ele falava assim, o problema é que como a gente não discute isso, a gente tem um músico que ele é só uma orelha. Né? E às vezes o artista visual ele é só uma mão. A gente tem que criar discussões para que o artista seja completo. Entrando nessa linha que vocês estavam batendo aí de investimento público no artista, se você for ver o custo, eu falo um pouco dessa questão porque é uma que é minha linha de profissão e outra que é o do empreendedorismo. O custo da gente fazer uma pintura num muro de uma escola é em torno de 40% mais barato do que a gestão paga para eles fazerem uma pintura base, simples. É verdade. O cara chegar lá e meter uma spray up com uma tinta. É verdade. Então, assim, sai muito e ainda vocês fazem interativo com a meninada, que ainda é educativo. Faz a comunidade que, aliás, muro de escola eu defendo. Muro de escola tem que ser com os alunos, gente.
tem que ser com os alunos, porque os alunos precisam se apropriar da escola. Eles precisam amar Tem a que escola. saber que a comunidade é dele, os né? desenhos deles na parede, eles começam a amar a escola, né? Ou fazer projetos que integram o aluno aos profissionais por uma questão de saber aplicar, porque tem alguns materiais que são químicos e tal, né? Mas que eu tentei uma vez fazer um projeto assim numa escola, que o aluno fazia os projetos, e o aluno, uma espécie de concurso e tal, mas acabou que não foi para frente. Mas a ideia era o seguinte, os alunos que se destacassem de cada sala ganhariam um espaço para pintar orientado por nós profissionais, né? Eu acho que isso seria muito bacana, eu digo por conta de ter materiais químicos, né? E o spray, por exemplo. Agora, vocês precisam pôr esse projeto de vocês, tanto na Lei Rouanet, para pegar imposto das empresas. Por exemplo, você está com a camisa da Colorgin aí, né? Sim, eles nos A Colorgin apoiam. está te assistindo. Você ir lá e pedir, no depósito de Mauá, me dá um Colorgin, o cara do depósito não vai dar. Você ir lá, mesmo na Colorgin Indústria, falar, me dá uma Colorgin, ele não vai dar. Agora, se você vai lá, com uma lei de incentivo e falar, além de você agregar sua marca num projeto social, vai voltar para você 10% do seu imposto que você daria para o governo, ou 5% ou 2%, depende da alíquota de cada empresa, vai vir para mim. Então, o que você pagaria para a empresa, você vai pagar para mim e eu ainda vou fazer marketing para você. Vou dizer que a Colorgin faz desenvolvimento social. Comprem mais tinta Colorgin, A né? ideia do ACE é essa. A gente está seguindo nessa linha. Falando nisso, vou agradecer o Carlos, que está produzindo o nosso estatuto. Obrigadão, Carlão. Tamo junto. Vai lá. Voltando um pouco no seu texto, você falou de interagir com as crianças. O ACE, se você reparar, o Arte Começa na Escola, a logomarca dele é uma mão toda suja. Por 2 motivos. Quando o artista termina o muro, que ele vai, finalizei, se você olha a mão dele, está toda suja. E a criança, quando vai mexer com tinta, fica com a mão toda suja. Então é uma ideia que a gente teve de unir a questão infantil à produção do painel. Só que a gente não pode colocar eles diretamente trabalhando com isso. Sim, porque é químico, né? A marca Colorgin não pode ser vista nem em fotos com criança. Sim. Então a gente Depende trabalha da com faixa etária. a gente trabalha com latex, com Ah, a molecada. que legal. Olha que legal. Então em todos os muros de escola a gente coloca a mãozinha da molecada que está junto com a gente. E aí é uma festa. A gente faz aquela fila, pega um rolinho, pinta a mão da molecada e coloca a mãozinha lá na onde você quiser colocar. Eu acho que a Sharon Williams iria se interessar muito por esse projeto, porque a Sharon Williams tem um departamento. Sharon Williams. Olha Eles aí, são da Sharon Williams. É uma outra da Sharon Williams. É que a Sharon Williams você tem que produz procurar. a tinta grande, né? Olha lá. Sim, Nós estamos. sim. Vou fazer um merchan já que a Val começou, vamos lá. Vamos lá. Nós Olá, estamos Sharon trabalhando Williams. com a tinta Sharon Williams Isso. também, tá? Não só com o spray. Isso, departamento lá de desenvolvimento social, né? Toda empresa tem um departamento de desenvolvimento social. Eu não posso reclamar muito eu não posso reclamar nada, na verdade, do pessoal da Colorgin, porque eu fui agraciado, a gente desde o início trabalha com a Colorgin por uma imposição minha, porque a gente fez o teste com algumas outras marcas, e não puxando sardinha, longe disso, mas a Colorgin de durabilidade em parede é muito mais bacana. Então a gente precisa, além de dar um produto bonito, a gente tem que oferecer durabilidade, porque eu sei que esse projeto tem que durar aí no mínimo uns 4 anos na parede da escola. O que você precisa agora é você botar o seu projeto no PROAC ICMS. Você inscreve o seu projeto no PROAC ICMS. A plataforma do Governo do Estado da Cultura fica aberta o ano inteiro. A Sharon Williams tem fábrica no estado de São Paulo. Sim, E se você for aprovado, você vai ganhar um selo. Você não ganha dinheiro, você ganha um selo. Com esse selo, com essas cartas, esse selo, você vai até a Sharon Williams, leva todo esse seu book, que é o que eu chamo de projeto mãe, apresenta lá no departamento de desenvolvimento social da Sharon Williams, né, que tem um desenvolvimento. Tem empresa que chama-se Departamento de Desenvolvimento Social. Tem empresa que se chama Departamento de Marketing. Quem atende projetos é o marketing. Porque o marketing eu tenho vai querer contato ver, com o marketing. O marketing é que vai querer ver assim, qual retorno eu vou ter. Porque eles não vão ter perda, porque eles vão ter que, com o ICMS, PROAC, ICMS, eles, ao invés de dar o imposto para o governo inteiro,
uma parte do imposto vai ser dado a você em dinheiro. Você vai escrever notas, vai dar para eles, vai fotografar seu projeto e na hora de pagar o imposto, eles vão trocar. A parte que eles pagariam em dinheiro para o governo, eles vão trocar com aquelas notas que você deu para a empresa, né? Tem pessoas especialistas em colocar projetos na plataforma PROAC ICMS. Eu não sou especialista nessa plataforma, tá? Eu sou mais especialista em fazer todas as orientações, porque é um ramo muito técnico. Você tem que entrar na plataforma, conhecer do software, né? Eu não sou dessa área. Mas eu sugiro a vocês que vocês façam vocês que são jovens, né? Eu sou velha, né? A sabedoria está em você. Então, a sabedoria está em você. A gente tem negócio o pique, mas a sabedoria não. O meu filho que fala, quando eu não sei alguma coisa, ele fala assim, mãe, faz como é que é lá no tutorial? Não é esse o nome, né? Tem um nome que vocês usam, quando vocês não sabem alguma coisa, vai lá no... Oi? Lá no YouTube tem a aula, assim, como fazer coisa. Tutorial. Tutorial, né? O meu filho fala, mãe, tem tutorial para tudo. Eu ganhei um celular novo. Danilo, me ajuda. Mãe, vai no YouTube. Galera, tem um tutorial de como você coloca esse projeto na lei de incentivo PROAC ICMS. Vocês que são jovens, vão lá, faz esse tutorial, né? Você vai colocar esse seu projeto lá no PROAC ICMS, você vai ser aprovado, que eu tenho certeza que vai. E aí você vai pegar os selos, vai procurar a Sharon Williams. Vou procurar o Coworking Job. E vai trocar o imposto da Colorgin e da Sharon Williams por dinheiro para a sustentabilidade do seu projeto. Porque eles podem dar uma parte em tinta, podem. Mas uma parte, eles vão ter que dar para vocês se deslocarem, comerem, ter uma ajuda de custo. Quem tem filho e é empreendedor social... trabalha com as crianças da escola, precisa sustentar a família. É por isso que Isso não é lucro, isso é ajuda de custo, isso é prolabore. Isso mesmo, é por isso que eu até aqui na hora que eu fui falar dos apoiadores, eu falei do estacionamento, porque seria um custo que a gente teria e a gente está ganhando do apoiador. Isso é muito bacana. Eu vou falar uma palavra que eu uso, é escambo. Quando você troca o estacionamento e não paga, você está fazendo com o estacionamento escambo. Escambo é uma palavra africana, porque os africanos são maravilhosos. Em comunidades muito carentes da África, eles fazem escambo. O cara produz boi, troca por galinha. O que produz galinha, troca por carneiro. Né? Então, você faz escambo cultural. Bacana, bacana. Bom, dando uma pausa aqui, eu quero aproveitar que está tendo bastante gente na nossa live aí hoje. Valvolk falando um pouco sobre empreendedorismo social, dando uma aula realmente aqui para mim. Olha, só uma introdução, viu, gente? Porque eu já vou pagar o pacote completo. Eu já vou pagar o pacote completo, porque se em 1 hora eu estou aprendendo pra caramba, imagina pegando aula todo dia. Quero agradecer os nossos apoiadores, Fábio do Coworking Job, que está aqui hoje, todo despojado lá, esportivo. Estava fazendo uma corridinha? Ah, tá com estilo. Dani da Search Media, 22 Formas, arquitetos, dá um salve aí. Ele tá, olha lá. Um arquiteto grafiteiro, olha que lindo. Urbanismo, gente. Né? Tem tudo a ver, tá meio que ligado. NB Empreendimentos, Pasteca do Paulinho. Deixa eu procurar a minha cola. Não Keila Sobremesa. Olha, continuem ajudando, sabe, gente? Eu vou falar, esse marketing que eles fazem para vocês, para as empresas, é muito bom para as empresas, mas o que é melhor é o desenvolvimento do nosso país. Porque se o nosso país se desenvolver, vai ter mais gente usando os produtos da sua empresa. Sim. Porque desenvolvimento gera dinheiro, dinheiro gera compra, compra gera renda para todo mundo. Isso é desenvolvimento de pessoas, isso é distribuição de renda. A distribuição de renda no país começa pela distribuição da cultura. Da educação. Nessa pandemia... Quando tiver educação para todo mundo, cultura para todo mundo, vai sobrar dinheiro para ir nas empresas comprar tinta, comprar telefone, sei lá o que, positivo. Né? Micropole Informática, New Burst, AG Lobo, Colorgin, Arte Urbana, Sharon Williams, a gente não vai cansar de se falar dos caras. Vestida para Matar, ficou a dica da Valvolk aqui, tá? Ela quer aí, depois eu te passo contato. Beleza. Mr. Pot Delivery, Tintas 3 de Maio, VB Construções, JD Produções, Território Livre FM, KL Gráfica, Biolírio Vegetal, Loja Mundo Grafite, Márcio Fotoproduto, Edson Bananeiro,
Resenha Bar e Restaurante, Atlético Dragões Mauá, Rise Presentes e Vitória Valet. Galera, se você está assistindo, Coworking Job, Almirante Barroso, número 30, a gente está recebendo doações de óleo vegetal, alimentos para a família que está em vulnerabilidade e agasalhos, beleza? Óleo vegetal, vulgo óleo de cozinha. Óleo de cozinha. Você fritou as batatas fritas, manda para cá. Isso aí, pode trazer que aqui tem um tamborzinho ali, já para colocar dentro e levar para o pessoal. Nunca jogue óleo de cozinha nos canos, pelo amor de Deus, acaba com o meio ambiente. Ó, eu vou te falar na real. Acaba com o meio ambiente e eu ganho dinheiro, porque isso daí vai entupir o teu cano e vai dar trabalho para mim, tá? Já vou logo falando, já vou fazendo um merchan. Então, galera, é isso aí. Se você caro, quer... desentupir cano é caro. Olha, quando é só desentupir, tá bom. O ruim é quando você tem que quebrar, arrancar aquele pedaço de cano. Tem aquelas Tem. desentupidoras? Nossa, uma vez... Olha, juro por Deus, é tão caro mesmo, porque assim, eu entupi daqui até aqui, o cara me cobrou uma fortuna para entrar com aquela maquininha assim. Ó. É isso mesmo. Isso quando dá para entrar com a máquina, porque muitas vezes vira uma pedra e você não consegue quebrar. É verdade. Né? Se você quebra ela ali, ela vai para um outro canto da tubulação. Por isso, então, não joguem óleo no cano. Traz pra gente. Tem trabalho. Não, aí eu tenho outros meios de ganhar dinheiro, não tem problema não, eu faço a pinta. Hã? É por metro também, só uma dica. Não sabia dessa. A palavra, quando você coloca no Google, o encanador é a mão de obra mais cara, é isso? Vem aqui, por favor. Encanador é a palavra mais... Eu vou apresentá-lo aqui. Esse é nosso amigo Fábio, do Coworking Job, o cara responsável por ter aberto as portas para a gente estar implantando o painel das nações. E ele é responsável pela Search Media. Fala aí o que você me disse. A gente faz os trabalhos de marketing digital aí há muitos anos, né? E a gente tem todo um controle das palavras-chave e o trend, né? O trader das palavras-chave, né? E elas vão variando de preço. E hoje, uma das mais caras, mais de R$50, é a palavra encanador. Que é a palavra que vocês acabaram de falar aqui. Se eu quiser colocar na minha empresa, encanador, eu vou pagar mais de R$50 só para colocar. Se você quiser colocar, por clique que a pessoa der, fechando o negócio ou não com você. Você tá maluco? Então, assim, é caro para quem contrata, para quem usa o óleo e destraga o meio ambiente, é caro para quem vai buscar, é caro para todas as pessoas. Então, só para você ter uma ideia como funciona o processo aí. Galera, nós estamos aqui falando com o Fábio, ele é responsável pela Search Media da TV Consumo. Isso. Aquela TV que você olha no supermercado fazendo a propaganda de Deus e o mundo aí, é a Search Media que cuida a grande parte da maioria dos painéis digitais que você vê pela cidade também. Então, brigadão, Fábio, tanto por ter aberto aqui, quanto por estar cuidando da nossa transmissão aí. Muito obrigado mesmo. Muito bom, show de bola. Obrigado aí. Boa tarde, galera. Segunda-feira a gente está de volta, né? Com certeza. Mas temos, porque eu tenho... Nós temos uns 10 minutos no máximo. Crianças em casa, crianças especiais. Rudolf Steiner, que é o pai da pedagogia Waldorf, ele fala que quando nasce um deficiente, uma criança com necessidades especiais, nasceu os pais especiais, né? Porque Sim. Ser pai e mãe de criança com deficiência, o pai e a mãe é que é especial, porque tem que ter um amor, né? Para mim vir aqui hoje, por exemplo, foi uma exceção, viu? Fico muito perto deles o tempo todo, ainda mais agora na pandemia, né? Então, bacana. Só para resumir rapidamente aqui, então nós falamos do primeiro setor que foi PROAC e editais, o segundo setor que entra também dentro do PROAC e ICMS, que mexe com o segundo setor, e uma dica para o terceiro setor, como que a gente trabalha com... Então, o terceiro setor tem com a pessoa física, então, o final. Primeiro vamos definir aí a pergunta. Primeiro que a gente tem também, dentro do segundo setor, a criação de terceiro setor. Por exemplo, o Itaú Cultural é o terceiro setor do segundo setor. O Banco Itaú criou uma ONG. Porque o Banco Itaú não queria dar dinheiro para a comunidade, então ele dá dinheiro para a própria Ele criou para ele dele. mesmo, igual jogador de futebol. O Boticário também, a Natura também, né? Então isso é um tipo de terceiro setor, é quando o segundo setor grande cria o seu próprio instituto, para em vez de dar a verba com a Lei Rouanet lá para o Estado, ele dá para o seu próprio instituto. Outra coisa é quando nós aqui, sociedade civil, queremos nos constituir como terceiro setor. Então hoje tem várias categorias. Tem a OCIP, que é a
organizações da sociedade civil sem fim lucrativo, que é outra confusão. Ah, mas o diretor lá ganha. Não, ganhar uma ajuda de custo não é lucro. Você pode ser de uma OCIP e ter uma renda como diretor. Você, quando está na diretoria da OCIP, enquanto presidente da OCIP, você não pode ganhar. Mas você, na sua função de educador, você sai da função de presidente da OCIP, de diretor da OCIP, aí você põe sua roupa e vai ensinar grafite na periferia, você já não está lá na entidade, trabalhando na organização da lógica institucional da entidade, que essa lógica que não ganha. Mas você virou educador, foi para a rua, alguém tem que pagar sua gasolina, seu dia de trabalho. Isso é uma grande confusão. Tem OCIP com diretoria ganhando, OCIP com diretoria a galera sem confunde ganhar. um pouco que assim, acha que é um projeto sociocultural, não tem que ter investimento monetário. Tem, galera. A gente tem tem ajuda de custo. custo dos A profissionais. gente tem custo com o Ronan, a gente tem custo... Sim. Graças a Deus aqui a gente consegue bastante coisa com os nossos Sim. parceiros. Alimentação, por exemplo, aqui quem está dando é o Resenha Uma Bar e parte Restaurante. é escambo, ó. Sim, boa parte é Isso. escambo. Mas ninguém vive só de escambo. Com Por certeza exemplo, não. vou falar uma experiência. Eu era festeira na Vila Histórica de Paranapiacaba. Eu criei uma festa lá chamada FOP, Feira de Oratórios e Presépios e Mostras de Culturas Populares. E sigla? Quando eu criei essa festa, foi em 2006. Eu tinha o quê? Eu tinha uma grande rede de escambo. Eu aqui não existia nem Facebook, só tinha o Orkut. Eu Dá uma fazia tudo cutucada por na Orkut Valéria. e e-mail. Então eu conseguia falar assim, grupo de Bumba Meu Boi, vem apresentar aqui e em troca eu te dou um espacinho para vocês venderem fitas e saias para vocês ganharem ou vender bolo na festa. Ligava lá para a Folia de Reis e falava, vem fazer um encontro de Folia de Reis, vocês podem vender coisas da sua igreja aqui. Escambo, eu dei o espaço para a Folia de Reis apresentar, em troca ela ganhou um espaço na feirinha sem pagar nada para vender o produto dela. Mas quando eu tenho que trazer, por exemplo, na segunda FOP, que foi em 2006, eu queria trazer um grande nome, eu estava com leucemia, internada no hospital. Mas eu estava organizando, eu sou meio compulsiva com o movimento, né? Então eu com câncer, internada, morando no hospital, eu tinha que organizar um show grande para chamar muita gente, para o show grande trazer o público para comprar o trabalho do grafiteiro, da Dona Maria que fazia presépio. Eu queria trazer o Almir Sater. Aí eu liguei lá para o Almir Sater e falei assim, Almir, estou aqui internada no hospital, organizando a Feira de Oratórios e Presépios de Paranapiacaba, e eu não tenho dinheiro para pagar seu cachê, muito alto. Você troca comigo? Ele falou, puxa, infelizmente não dá. Falei assim, então não dá. Então, tem coisa que você não faz escambo. Você não faz um escambo com o Almir Sater, vai sair lá do Pantanal, vai vir tocar de graça. Então, eu precisava, aí eu fui no primeiro setor, falei, prefeitura, já falei com o Almir Sater. Ele dá um nome incrível para a prefeitura. Vamos pôr o Almir Sater de atração principal, para trazer muita gente, para valorizar os artistas que não eram conhecidos. Tá. Eu falei, prefeitura, você tem que dar o som também, porque uma empresa de som, que vive de alugar som, vai fazer escambo? Então, eu fazia escambo com algumas coisas, tinta, eu fazia escambo com pincel. Por exemplo, eu entrei em contato com a Pincel Castelo e falei, eu quero todos os pincéis com defeito, porque para mim serve, entendeu? Eu entrei em contato com a empresa de papel, eu falei, eu quero todos os papéis que não deram certo, com defeito. Eu trabalhava com muita coisa com defeito. Isso era a minha rede de escambo. Tinha o escambo com os artistas pequenos que vinham apresentar de graça e ganhavam um espaço para vender na feira. Mas é a coisa grande, você não tem escambo com coisa grande. Então aí entra justamente as associações que você falou, né? O CNPJ, se você tem, ou os coletivos. Nós éramos um coletivo que não tínhamos CNPJ, mas nós éramos reconhecidos pela Prefeitura de Santo André como um coletivo ativo. E lá dentro da plataforma Z, que foi nossa conquista, você quer ganhar o dinheiro como? Associação com CNPJ, pessoa jurídica, ou coletivo sem CNPJ? Positivo, a gente se inscreveu no coletivo Então, sem eu CNPJ. acho que nós temos que lutar pelas plataformas. A gente tem que lutar para toda cidade ter a sua plataforma. Ó, eu vou logo dedar que tem um cara da gestão de Ribeirão Pires assistindo a gente, então presta Rodrigo, atenção. Hã? É Rodrigo? Não, vou citar nome não, não pode Opa, citar. não pode, né? Não Desculpa pode citar aí. nome não.
Mas é o você tá Rodrigo, ou é assistindo, o ó. Celso. Tá Celso é dentro gente da boa. câmera, dá pra dar uma força pra gente, vamos lá. Não tô falando isso, a gente, É. a arte começa na escola, mas num contexto geral artístico, tá? Música, teatro. Olha, gestora de Ribeirão Pires, olha, aprende uma coisa com Santo André. A gente fez uma comissão agora, antes de ter conselho, a gente fez uma comissão com a Prefeitura de Santo André para construir junto a própria lei de conselho, que isso já está adiantado em Ribeirão Pires, mas construir junto a busca ativa para a Lei Aldir Blanc. Porque a Prefeitura, agora todos os funcionários estão lá de pandemia, e tem alguns funcionários públicos, como esse que deve estar assistindo, que deve ser muito bom funcionário, porque está assistindo, está trabalhando, ele né? é um pouco do meu amigo Então, pessoal. assim, olha, um gestor que não tem a máquina com ele, mas que ele tem a comunidade para ajudar, olha o que aconteceu em Santo André. O Moreto falou assim, eu não tenho funcionário para fazer busca ativa presencial em Paranapiacaba nem Parque Andreense, é muito longe, meus funcionários em pandemia se recusam. Nós do Conselho Sociedade Civil falamos, artista, quem é artista de Paranapiacaba? Alexandre Oshiro, referência. Você faz a busca ativa lá para a prefeitura? Ele falou, eu preciso de sulfite com tudo impresso. A prefeitura falou, o que você precisa, a gente leva. Preciso de uma faixa, um banner. A prefeitura pôs banner, faixa. O Alexandre Oshiro vai fazer a busca ativa em Paranapiacaba. Eu vou fazer no Parque Andreense. Você que é de Paranapiacaba, procurou o Valvolk ou o Rodrigo? Não, é melhor o Alexandre Oshiro. Alexandre eu Oshiro. estou envolvida com Ribeirão Pires, porque eu moro na Vila Suíça. Ah, tá, desculpa. Então procurou o Alexandre Oshiro. Oshiro. Ribeirão Pires, porque lá, como não tem plataforma, e ainda tem muito uma política... Uma política, você sabe, né? Cuidado. Não vou ficar aqui falando, né? Eu chamo meus amigos para trabalhar, né? Uma política política. Eu trabalho há 19 anos em Santo André por conta da plataforma Cultura Z, que a Zé Diniz e Simone Zarate criaram. Então, eu não sou de Santo André, mas eu trabalho lá, eu sustento os meus filhos com a verba de Santo André hoje. Eu não sou de Santo André e eu tenho total liberdade para conversar com o Marcelo, que faz parte de lá, e tudo ele me dá um toque, tudo ele me manda, olha, o Cultura Z está fazendo isso. Tem muita coisa para melhorar ainda, né? Mas está muito bom. Não, então. Bom, o papo está muito bom, mas a gente não pode se alongar muito aqui. Mas olha, só para fazer um elogio à Prefeitura de Ribeirão Pires. Vamos que vamos. O secretário topou conversar com a gente numa live. Tem que vir mais, secretário. Tem que vir mais. E tem que empoderar esse funcionário maravilhoso que está aí num sábado trabalhando, porque eu tenho certeza que ele está trabalhando, porque reflexão eu vou contar um segredo para você aqui. Tem um projeto, na mão do senhor Anderson aí e da Marcela, sua adjunta do nosso projeto Arte Começa na Escola, para fazer um painelzinho nesse padrão para a Prefeitura de Ribeirão Pires. Então aqui, meu querido, fica aberto para você aceitar o nosso projeto, né? Já que eles estão ali. Mas às vezes o funcionário que está nos assistindo, talvez ele não tenha esse poder de contratação. Por isso... Não, mas ele pode mostrar o vídeo para o Anderson. Sim, mas por isso. Mas mesmo assim, vamos entender o seguinte, enquanto não tiver uma plataforma com editais... Sim, correto. Que esteja fundamentada na lei, não adianta. Às vezes nem o secretário, por incrível que pareça, o secretário não tem o poder de contratação. Por isso que nós temos que lutar por um conselho forte, por uma plataforma e por um plano anual de cultura participativa. Bom, eu vou deixar aqui. Galera, Valvolk, dá a sua página, seu contato, se alguém quiser entrar em contato. Gente, minha página, ela é toda ligada à arte e ao autismo, né? Então, talvez nem tenham tanto interesse de entrar. Ah, mas pela pessoa. O meu Instagram, Brincar Autismo. Eu estou começando também com essas páginas, porque eu tenho 51 anos, você tem quanto? 33. Então, a gente aqui de 51 anos não tinha tanta E eu vou te falar que eu tenho 33 né? e não manjo muito, não. Na minha vida. Eu vou te dizer que eu tenho uma página chamada Inclusão e Arte que está começando. Tem um grupo que já tem 400 seguidores de Inclusão e Arte, que também é muito recente. E, assim, eu vou fazer uma live na sexta-feira com a Juliana Santana, da Escola Waldorf Pomar, que é Brincadeiras de Quintal e o Desenvolvimento das Crianças na Pandemia. Eu faço muita live, mas página mesmo eu não tenho. Cara, a gente vai ter que te convidar para um outro papo, porque eu fiquei aqui de falar um pouco da escola, da sua pedagogia artística. Mas eu só viria falar da pedagogia Waldorf com a minha companheira Juliana Santana. Demorou, a gente chama. Quando deixa acabar essa situação pandêmica aí, eu tenho certeza que vai ter mais live. O nosso amigo Fábio aqui, nós já estamos fazendo um projeto de um painel no primeiro Sky Bar de Mauá. É isso, Fábio?
o primeiro Sky Bar de Mauá. Sabe o que é isso? Nem Um bar em imagino. terraço. Não tenho página, não sou moderninha, viu, Então, gente? Sky Bar é um bar no Apesar de eu ter terraço. os bottoms aqui, ó, o bottoms da exposição aqui, ó, Leonardo da Vinci. Selvagem. Bottoms e mais bottoms. Eu não sou tão moderninha assim quanto você. Então, a gente está já conversando esse novo projeto com o Fábio, então vai ter mais lives e mais lives. Se Deus quiser, numa situação menos pandêmica, com menos isolamento Olha, social. eu vou falar uma coisa para você que com todos, olha, pensa bem o que eu vou falar, com todo aquela tristeza de tanta gente morrendo em uma escala tão alta que o presidente não precisava copiar o Trump, né? Mas assim, o lado bom da pandemia, gente, presta atenção, o que é o lado bom da pandemia? São esses encontros. Eu não teria conhecido você na pandemia se não fosse a Positivo, rede isso é verdade. social. Não é verdade? A gente tem que ver o lado bom da situação. O meu filho tatuador me falou uma coisa, meu filho vai fazer 1000 dias de bicicleta até a América Latina. Né? Ele vai para São Tomé das Letras, depois ele vai pegar Chile, vai embora, né? De Que bicicleta. bacana. Meu filho é tatuador e malabares de rua. Eu tá? quero uma tatuagem de presente, já fica a dica. Olha lá. Então, Não precisa ser uma borboleta assim, não, que eu não tenho coragem. Minha mulher não deixa eu dói, tatuar o aqui não pescoço. tem osso, não dói. Então, meu filho falou uma coisa para mim tão legal, Mariano Magnani Tatu. Meu filho falou, mãe, para mim a pandemia foi boa, porque os jovens não puderam ir em barzinho, não puderam ir em shopping, eles gastaram todo o dinheiro deles com a tatuagem. Ele ganhou mais dinheiro do que fora da pandemia. Ele falou, eu nunca ganhei tanto dinheiro com tatuagem como agora na pandemia. Olha que bacana. Então, assim, vamos pensar o seguinte, a pandemia tem um lado funesto que não precisava, hein? Porque se todo mundo estivesse fazendo isolamento social direitinho no Brasil, a gente saía dessa rapidinho. E com menos mortes, E a gente tem um né? líder maior que é contra fazer esse isolamento social e fica dando dupla resposta, o povo fica perdido. Vamos falar a verdade, né? Isso não é uma questão partidária, é uma Sim. questão humanista, né? Então, assim, a pandemia nos possibilitou várias coisas. Vamos falar, os professores do Estado aprenderam a entrar em várias plataformas que não sabiam. Eu não sabia entrar em Classroom, eu aprendi na pandemia. Os pais começaram a dar mais atenção para os filhos. Eu não sabia nem... Olha, gente, eu não sabia fazer live, eu estou aprendendo com os jovens. Fui convidada para tanta live que agora eu também estou fazendo. Procura Search Media para as novas Sexta-feira lives. entra na minha live lá, Brincadeiras de Quintal. Então, assim, tem esse lado de luz, né? Como eu sou budista, né? O budismo, ele prega que a luz e a sombra é aquela imagem do yin e do yang, né? A Perfect Liberty, que é o meu templo, que eu faço minha oração na Perfect Liberty, né? Então, assim, a Perfect Liberty, ela sugere que não existe só luz e só sombra, que o desenvolvimento se dá na relação dos dois. O desenvolvimento intelectual prega que a gente tem sombras dentro de nós. Essas sombras são situações que a gente não conhece dentro de si mesmo. Verdade. Então, o Yin Yang se trata muito disso, e isso eu acho que não é uma questão de budismo, de espiritismo, não, é uma questão de energia. Sim. O ser humano, ele tem essa coisa da energia, tem aquela pessoa que você, igual as estações do ano, o inverno, né? Bem bacana. Veja bem, ó, a gente é igual à natureza, que a gente não se encontra na natureza, mas no inverno tudo fica mais fechado, né? No outono as folhas caem, para no verão na primavera encher de flor, né? Nós somos parte desse planeta, é que nós, seres humanos, nos colocamos à parte. E essa ruptura com o planeta que está destruindo ele. Bacana. Val, o papo foi muito gostoso, ficou com gostinho de Obrigada. quero mais. Acredito que por parte de todo mundo aqui, Ronan. todo mundo, quando eu digo todo mundo, tem 5 pessoas num ambiente aqui de mais de 50 metros quadrados. Isso, gente, olha que lindo. Então tem meu quase Deus. 10 metros quadrados para cada um aqui, ficar um longe do outro. Então, galera, E estamos de Ronan. máscara, direitinho. Com certeza, álcool em gel ali. Val, muito obrigado pela presença. Obrigada, Com eu que certeza a gente vai agradeço. bater um papo, a gente está com bastante projeto aí para a gente dar encaminhamento nessas lives, nessas conversas, tanto para falar de cultura grafite, para falar de cultura na sua essência, de produção, para falar de política um pouquinho. Política, quando eu digo política, galera, não é política partidária, tá? Sim, é uma sim, política exercício humana. de cidadania. Isso. Cada um tem seu partido, mas aqui é pluripartidário, é apartidário, porque aqui não é o tema. Com certeza. Política partidária, o tema dela é dentro de eleição, fora de eleição não tem que ter. O tema aqui é
cultura. Isso. Então, Val, eu queria te agradecer por ter disponibilizado Obrigada. esse tempo para estar aí com a gente, por ter deixado seus meninos lá e E ter já que você vindo. está divulgando várias empresas, eu gostaria de falar que nós somos gestores da Uirapuru Comunicação e Editora. Nós Bacana. temos uma linha editorial de fortalecimento comunitário lá em casa, né? É home office, né? Eu tenho um documentário de fortalecimento das cozinheiras de Paranapiacaba. Falando Eu quero nisso, que assisti o todo mundo vídeo. assista. Vai no YouTube, Histórias de Cozinha com Cambuci. Bom, hein? Eu assisti um só e, rapaz, muito legal. eu pensei que Cambuci só ia em cachaça. Não, Vou te ser esse sincero. documentário mostra Mas no canal todos você vê os que tem lugares. bastante coisa. E agora eu ganhei um edital da Prefeitura de Santo André, do Fundo de Cultura de Santo André, pela plataforma Cultura Z. Eu estou escrevendo o livro Histórias de Cozinha com Cambuci, fotos de família e sustentabilidade das mulheres da Vila Histórica de Paranapiacaba. Bacana, show de bola, Val. Novamente quero te agradecer, muito obrigado. Beleza. Ronazão, vem dar um salve aí pra galera, Eu um tchau. vou embora também. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado por ter nos dado essa aula. Foi muito Imagina. bacana. E é uma energia muito legal, né? Um bom incentivo para a gente da arte, é um esclarecimento. A gente precisa disso, né? Nós da arte, como eu disse, principalmente da arte visual, isso nos fortalece, de certa forma, acreditar que nós temos que ter essa participação, né? Essa participação política, né? De cidadão, né? De cidadania. Exercício de cidadania. Exercício de cidadania, exatamente. Exercício de cidadania independe de partido. Partido é para ganhar a eleição e tomar o poder para Sim. mudar as coisas. Fora da eleição, não vamos falar de partido, não. Vamos falar de cidadania. Política no sentido de poli, né, Sim, do de povo. polis grega, né? Vamos pensar Isso. nisso. Nesse sentido. Legal, obrigado por ter vindo aí. Isso ajuda a divulgar o trabalho. Que legal. Isso Eu é também muito importante. Adorei tudo. Muito Tá, obrigada. e se possível, vamos pensar em organizar outras coisas assim, levar outras pessoas que nos ajudam a esclarecer. Oh, que legal. Val, a gente quer te dar Obrigado. uma pequena lembrancinha da nossa live solidária. Cuidado que tem um outro brindezinho dentro aí, na hora de abrir. E, galera... Ah, não, tranquilo, foi... O copo, pelo menos dentro, Com foi dois bem... filhos que fazem quimioterapia em casa, a gente tem que tomar muito cuidado. A embalagem eu não digo porque tem muito contato, mas o copo dentro está higienizado. Tá A minha higienizado, esposa, é. Gislane, que está em casa, cuida dessa parte aí, então ela está Então mega com cuidado. Usa máscara, álcool Sim. gel. Quando ganha coisa, passa álcool gel. Eu chego em casa com as compras, esborrifo tudo com álcool gel. Então, muito obrigado. A gente vai somar mais Obrigada. vezes aí para entender um pouquinho mais sobre o empreendedorismo social, que ficou ainda muito assunto para se ver. Quero novamente dizer a você aqui que está assistindo, traz aqui para Almirante Barroso, número 30, sua doação de alimento, de óleo de cozinha, né? Mudar isso aí, Sim, um óleo de cozinha usado. Óleo vegetal é muito chique. É porque tá. Eu fiquei Óleo pensando, o que é óleo vegetal, gente? Óleo de cozinha usado e agasalhos para a campanha do inverno. Então, quero agradecer 22 Forma, NB Empreendimentos, Search Media, Coworking Job Mauá. Valeu, Fábio, tamo junto. Pasteca do Paulinho, Keila Sobremesas, Micropole Informática, New Burst, Ageu Lobo, Color Gin Arte Urbana, Vestida para Matar, Mr. Pot Delivery. Eu acho Vestida que hoje... pra matar, eu quero lingerie de presente, sou professora, hein? Olha só, hein? Andréia, ficou na vontade aqui, ó. Depois eu vou passar o seu contato para ela. Tintas 3 de Maio, VB Construções, JD Produções, Território Livre FM, KL Gráfica, Biolírio Vegetal, Loja Mundo Grafite, Márcio Foto e Produto, que foi um dos responsáveis por dar esse brinde pra gente, Edson Bananeiro, Resenha Bar e Restaurante, Atlética Dragões Mauá, Rise Presentes e Artesanato, que também somou nessa lembrancinha com a gente, e Vitória Valet Estacionamento aqui na Almirante Barroso, número 30. Galera, não é apenas grafite, é grafite do nosso jeito. Até mais!